muitas mulheres me procuram perguntando por que eu não consigo me relacionar. Porque parece que eu não estou pronta. Parece que não aparece ninguém. Eu sei que muitas mulheres têm um olhar de que estar sozinha é uma escolha. E que outras mulheres têm um olhar de que, na verdade, estar sozinha é uma ferida em aberto. Então, o discurso é sempre o mesmo. Se aparecer alguém completo, porque agora eu estou inteira, ok. Se não, tá tudo bem estar sozinha. Eu escolhi estar sozinha. A gente nota nessa fala que há uma ferida em aberto. Na verdade, no profundo, a gente nunca está sozinha. Então, quando a gente vai olhar para esse lugar da solidão, ou eu gostaria de um relacionamento, ou eu não entendo porque um relacionamento não chega, ou eu não entendo porque eu não me sinto pronta. Qual é a verdade mais profunda que ninguém quer olhar? É que ninguém está sozinho. Porque quando a pessoa está verdadeiramente sozinha, ela está disponível para o encontro. Porque a vinculação é a necessidade mais profunda da alma. A alma precisa de vinculação. Então, quando a gente ouve que uma mulher está há muitos anos sozinha e que não consegue se relacionar, quando a gente vai investigar profundamente o que está acontecendo com essa pessoa, né, com essa mulher, a gente percebe que ela está ocupando esse lugar com o ex, pode ser com o filho, pode ser com uma irmã, pode ser até com uma vizinha. Como é que a gente percebe que esse lugar está ocupado? Pelo discurso da pessoa. Então, quando você encontra uma amiga que vai atualizar as conversas, né? Do que fala o seu coração? Do que você sempre volta para aquele assunto? Então, esse assunto geralmente é sobre a pessoa que está ocupando esse lugar. Ninguém nunca está sozinho de verdade. E esse entendimento é extraordinário, porque ele nos ajuda a desconstruir a fantasia de que é um medo disfarçado. A gente inventa essas coisas dizendo: os homens têm medo de mim, os homens têm medo das mulheres inteligentes, das mulheres independentes. E enquanto a gente estiver ocupando esse lugar com alguém, uma situação do passado, uma lembrança, construindo algo em cima de uma história que não evolui, a porta não se abre. Há uma fala de Jung que é bem complexa, mas bem interessante, que ele diz que é através do outro que eu existo. Aqui ele está falando de uma existência emocional. Então, aqui eu quero perguntar para você, quem é esse outro que é o teu assunto? Quando você encontra uma amiga, que você fala: o cachorro continua rasgando a almofada, né? O gato continua arranhando os móveis. Quem é esse outro que é o teu assunto? Procure aí, rapidamente saber. Então, por que não chega ninguém? Porque esse lugar está ocupado. Ocupado por uma questão minha. Ocupado por uma questão em aberto. A respeito de mim mesma. Na maioria das vezes, esse assunto é uma competição, é uma reclamação. É uma questão que me dá referência de mim mesma. Então, quantas mulheres eu já escutei, né? Sandra, é porque a minha irmã faz isso comigo, é porque ela faz isso, é porque faz aquilo, é porque ela deixou de fazer isso. Quando muitas vezes, daí a minha mãe, né? Então você se coloca sempre: meu filho fez isso, né? Meu filho tal. Então o que eu devo fazer? O primeiro passo é você desocupar o lugar, né? Esse lugar que você está ocupando com alguém, ou com uma coisa, ou com uma pessoa, um animal, uma situação, o ex, a sua história passada. E segundo, desistir, abrir mão dessa identidade que você está tentando construir em cima dessa pessoa ou dessa situação. Então, para que você entenda muito bem o que eu estou falando aqui para você, eu vou te contar um caso de uma mulher que ocupou esse lugar com um cachorro. Então, ela teve um pretendente que ficou esperando por eles durante anos. Ele era casado e a esposa estava doente, e ele dizia que quando a esposa falecesse, ele ia ficar com ela e assumir um compromisso. Então, passou o tempo, a esposa faleceu e ele continuou a vida feliz. Porque, na realidade, ele não tinha intenção de se estabelecer com essa mulher. E ela, no lugar de lidar com tudo isso, ela foi viver com o cachorro. Ela tinha um cachorro, então ela só falava do cachorro.
Então, todas as vezes que a gente encontrava com essa mulher, o assunto era o cachorro. Porque o cachorro não deixava ela sair, porque ela não podia viajar por causa do cachorro, não tinha quem ficasse com ele. Quando ela saía, o cachorro ficava triste, porque quando ela chegava, ela dizia que ele ficava beijando ela, o quanto ela era importante para ele. Ele tinha ciúme até quando ela pegava o telefone para falar. Então, entende o quadro dessa situação? Então, o comportamento desse cachorro validava o quanto ela era importante. E o quanto esse lugar estava ocupado, porque ela não conseguia lidar com todo esse contexto. Então, ninguém nunca está sozinho. Então, você já conseguiu identificar quem está ocupando esse lugar? Ou o quê? Ou qual a situação que você está tentando construir uma identidade em cima? Então, você já consegue identificar quem está ocupando esse lugar que está te deixando indisponível para novos relacionamentos, para um novo recomeço, para viver uma vida amorosa satisfatória. Pense nisso. Ninguém está sozinho. Você está nutrindo algum tipo de vínculo. É questão de analisar. O quanto de humildade você tem que ter para admitir isso? A questão é, com quem? Com quem você está estabelecendo esse vínculo? Quem está ocupando esse lugar? E não adianta se enganar. Dizer que não aparece ninguém, que não tem ninguém interessante, que você não consegue. São as historinhas que a gente conta para nós mesmos, né? Para justificar o que está acontecendo. A questão é você olhar e perceber onde está esse investimento. Jung fala que a gente se percebe através do outro. A questão não é a pessoa que está ocupando o lugar. É a gente estar alimentando uma fantasia sobre nós mesmas. Às vezes o lugar está ocupado por uma mãe que já morreu. E a gente continua alimentando essa relação. Então a questão é só parar e olhar e perceber. Baixar um pouco a bola e perceber que esse assunto permeia todos os nossos pensamentos. Vira e mexe, você está falando sobre isso. Você está vivenciando esse assunto. Você está, trazendo ele em pauta o tempo todo. Ele é o tópico principal das tuas conversas. Quantas mulheres não vivem a vida do ex-marido? E ele não está mais nem aí. Reconstruiu a própria vida, está vivendo, se relacionando com outra pessoa, nem lembra mais do que aconteceu entre vocês e você aí alimentando, ocupando esse lugar com os teus pensamentos sobre ele, sobre o que aconteceu, sobre a história de vocês, sobre o que não foi, sobre o que deu, não deu, o que aconteceu, não aconteceu, como deveria ser, não é? Então, desiste dessa identidade que você fica tentando provar aí pra você, de que ela existe, que ela é importante e que te deixa indisponível para o amor, que te deixa indisponível para viver novas histórias, para recomeçar a tua vida amorosa, para dar o passo adiante em direção, de coisas fantásticas que podem estar te aguardando e que você não permite que isso aconteça.